Tá frio, né? Mas nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos aquece, nos anima, nos purifica. Quando João Batista é questionado, né? Se ele era o Messias, ele falou: não, eu não sou o Messias, mas ele virá e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero falar sobre o Espírito Santo nessa manhã. Eu bati um papo com ele essa semana, bastante. Ele é o nosso Consolador, Ele habita. E eu quero falar hoje sobre submissão à direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, Ele está dentro de nós. Ele nos selou, Ele nos penhorou. É Ele que faz o processo da conversão, o ato da conversão, o processo da santificação. É Ele que está nos transformando de glória em glória para a gente chegar à nossa glorificação. Eu não sei como é que você faz, mas eu bato papo com o Espírito Santo no carro, né? E essa semana foi uma semana que eu busquei muito essa conversa com Ele. Abra sua Bíblia em Atos 16, versículo 6. Depois nós vamos ler Romanos 8, versículo 14. Atos 16, de 6 a 10. Diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10, vamos ler juntos? Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Romanos capítulo 8, versículo 14. Quero partir do individual para o geral. Vamos ler juntos? Pois todos os que são... Então presta atenção, Paulo está dizendo: se você é filho de Deus, você é o quê? O que comprova que você é filho de Deus é que você é guiado pelo Espírito Santo. Então eu quero meditar à luz desse texto de Atos. Submissão à direção do Espírito Santo. Eu não preciso falar aqui que o Espírito Santo é uma pessoa. Então ele fala através das Escrituras, ele ilumina a nossa mente, ele muda o nosso caráter, ele nos capacita com dons espirituais. Nós entristecemos o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa, quando a gente peca. Não é assim? A gente resiste ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está dentro de nós. Porque nem orar nós sabemos. E Ele está dentro de nós para nos ajudar nas nossas fraquezas. Nós gostamos de fazer planos e submetemos os nossos planos para Deus, né? Faz um planejamento estratégico: Senhor, abençoe isso aqui, né? A Bíblia fala: o coração do homem traça
o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. Não é pecado fazer plano, mas você tem que entender que a vontade de Deus prevalece sobre a minha vontade. Não é o que eu quero, mas é o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos entender, e eu tenho dito para a nossa liderança e para a igreja, que é Deus quem dirige a igreja. E nós, como igreja, devemos nos submeter à direção do Espírito Santo. Não é o que eu quero. Vocês se lembram, né, anos atrás, que a gente tentou comprar os galpões lá, né? Não conseguimos. Outras possibilidades foram estudadas, mas Deus quis que a gente ficasse aqui. E aí nós vamos inaugurar a tenda, se Deus quiser. Então, nós precisamos ter esse espírito de submissão ao Espírito Santo, como crentes e como igreja. Nesse texto, nós vamos aprender algumas lições básicas que eu queria deixar para você. Primeiro, nem sempre o que planejamos ou queremos é a vontade de Deus. Veja no texto aí: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo o quê? Impediu. Veja que ele então resolve ir para Bitínia. Veja lá, versículo 7, o que diz? Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O Espírito Santo impede, e o Espírito Santo não permite. Mas eu vou pregar o Evangelho, eu vou ganhar almas, eu estou querendo fazer o bem. Mas quem é que é soberano? É Deus. É Deus. Eu queria dizer isso para você, que eu tenho aprendido isso na minha vida prática. Muitas vezes eu quero, mas Deus não deixa. Deus não permite. Diz amém aí, pelo amor de Deus. Porque se Ele deixasse, eu estava todo arrebentado. Porque aos nossos olhos, todos os nossos caminhos parecem o quê? Bons direitos, mas não são. Louvado seja Deus, porque é o Espírito Santo que dirige a nossa vida. É Deus que dirige a nossa vida. Eu não sei se lá no céu vai ter um vídeo da sua vida individual. Olha, as besteiras que você ia fazer e eu impedi. As coisas que você queria, até orou pedindo e eu não dei. Nem sempre o que nós planejamos é a vontade de Deus. Segunda lição: nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Veja lá em Atos 19, que Paulo vai para a Ásia. Versículo 10. Vamos ler juntos? Atos 19, 10. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto os judeus. É lindo isso, né? Paulo queria ir pregar o Evangelho na Ásia. O Espírito Santo impediu. Mas mais adiante, ele chega à Ásia.
E ele tem um ministério o quê? Maravilhoso. A partir de Éfeso, Paulo faz com que o evangelho alcance toda a Ásia. Veja 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Não consta que Paulo foi a Bitínia, mas veja lá em 1 Pedro 1:1, o que é que diz? O que é que diz aí? Vamos lá? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia e Bitínia. Deus não permitiu que Paulo fosse a Bitínia. Ele mandou outro no lugar de Paulo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui ou não? Às vezes a gente quer fazer, mas Deus quer usar outro, não eu. Às vezes eu quero agora, mas agora não é o tempo de Deus. É Ele que dirige. A gente aprende lá em Eclesiastes, né? Que há tempo determinado para todo propósito. Todo propósito. É tão interessante isso. Eu estava meditando essa semana na providência de Deus, lendo um livro sobre a providência de Deus. E o Salmo 139 diz que Deus nos fez, que todos os nossos dias estão o quê? Registrados. Eu fico pensando assim, por que eu não nasci na Suíça? Nasci na Bahia. Deus escolheu quem você é, a sua sexualidade. Deus escolheu em que família você nasceu. Você já pensou nisso? Todos os detalhes da sua vida foram determinados por quem? Por Deus. E o dia da sua morte também. Espero que você dure muito, mas já está. Você tem uma data de validade aqui na Terra. Todos os nossos dias estão contados. Por isso que nós temos que nos submeter a Deus. Porque a nossa vida, os nossos projetos não são nossos, são os projetos que Ele tem para a nossa vida. E eu vou dizer uma coisa para você. O que Deus tem para a sua vida, Ele vai fazer. E ninguém vai impedir. Ninguém. O texto lá de Efésios capítulo 2 diz que Ele nos salvou pela graça e que Ele de antemão preparou boas obras para que andássemos nelas. Nem sempre o que desejamos é a vontade de Deus. Nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Terceira lição. Sempre que desejamos fazer a vontade de Deus, nós seremos orientados por Ele. Certo? Senhor, eu não sei, mas eu quero. Eu quero fazer a tua vontade. Tem coisa que já está revelada. Você não precisa de revelação, sonho, de profetada, não. Deus nos fala através das Escrituras. E lendo um texto das Escrituras, o Espírito Santo lhe ensina. Jesus diz lá que um dos ministérios do Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade e nos guiará a toda verdade. O Espírito Santo não nos guia para o erro, nos guia à verdade. Os missionários, aqui, Paulo, ele foi para a cidade portuária de Troade. Ali Lucas provavelmente se reuniu. Era o início da segunda viagem missionária. E veja, no versículo 9,
capítulo 6 ele foi impedido. No capítulo 7 não foi permitido. Aí ele chega a Trode. E aí o versículo 9, o que é que diz? Vamos ler juntos? À noite sobreveio a Paulo uma visão, qual um varão macedônio estava em pé, lhe rogava dizendo: passa e ajuda-nos. Preste atenção. Não foi Paulo que buscou revelação, foi? Então, à noite, sobreveio a Paulo. Porque Paulo queria fazer a vontade de Deus. Tem um pessoal aí da academia, né, que diz que o apóstolo Paulo era um estrategista, que ele tinha um plano estratégico. Eu discordo dessa ideia. Paulo era um homem que vivia sob a direção do Espírito Santo. Por exemplo, lá em Corinto ele não queria ficar, ele queria ir embora. Aí Paulo, Jesus aparece e disse: não, fica aqui. Eu tenho muita gente nessa cidade. Irmão, como é importante nós como igreja nos submetermos ao Espírito Santo. Às vezes eu faço, assim, para não dizer que eu sou tonto, eu faço uns planejamentos estratégicos, né? Levo o conselho, a gente discute, vamos por aqui. Mas a gente faz um plano, por exemplo, de plantação de igreja. Aí Deus abre uma porta para abrir uma igreja. Não estava no plano, não estava no planejamento. A Bíblia diz: aproveitai as oportunidades. E Deus abre portas e oportunidades para a gente, na caminhada, no percurso. No verso 10, Paulo teve a visão e compartilhou essa visão. Não é Paulo que apresenta o seu plano para Deus, mas é Deus que revela a sua vontade para Paulo. Aprenda isso. Não é o que eu quero, mas é o que Deus quer para a nossa vida. Primeira lição: nem sempre o que planejamos é a vontade de Deus. Nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Sempre que desejamos fazer a vontade de Deus, seremos orientados por Ele. Certo? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sob as minhas vistas te darei conselhos. Ninguém na Bíblia que buscou a vontade de Deus, querer fazer a vontade de Deus, deixou de ser instruído. Ele aponta o caminho aos pecadores. Então, se você quer a direção do Espírito Santo, a direção de Deus na sua vida, pode orar que o Espírito Santo vai lhe instruir. Pode orar que o Espírito Santo vai lhe guiar. Pode orar que Deus vai dirigir a sua vida. Quarto princípio que esse texto nos ensina: sempre que Deus revelar a sua vontade para nós, nós devemos obedecer de imediato. Tem muita gente que tem curiosidade sobre a vontade de Deus. O cara pergunta: pastor, quem foi a mulher de Caim? Eu falei: preocupe-se com sua mulher. O que saber quem é a mulher de Caim vai alterar na sua vida? Você já notou que tem muita gente que quer discutir, não é para obedecer.
Tem gente que sabe, estuda. A quantidade de gente agora que está se interessando por teologia, é uma coisa impressionante. Todo mundo quer estudar. Mas estudar para quê? Para obedecer, né? Para viver. Tem gente que faz da Bíblia búzios, horóscopo, cartas de baralho. Quer saber. Mas quer saber para quê? O que acontece aqui? No versículo 10. Vamos ler juntos? Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para nos anunciar. Veja que foi Paulo que teve a visão. Mas ele reuniu o pessoal e compartilhou a visão. Porque diz assim, procuramos partir. Procuramos partir. Aqui nós temos uma obediência imediata, porque diz assim que teve a visão, imediatamente. Então, quando você conhecer a vontade de Deus para a sua vida, você tem que obedecer. Não é amanhã, não é? Imediatamente. Segundo, é uma obediência direcionada. Procuramos partir para aquele destino. Que destino? A Macedônia. Porque o homem diz, passa a Macedônia aí, ajuda-nos. Terceiro, é uma obediência imediata, intencional, orientada, mas também conclusiva. Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o que? Por que ele concluiu? Porque ele reuniu os dados. Primeiro, ele queria ir para a Ásia, o Espírito Santo não deixou. Queria ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Agora Deus, ele usa as 3 pessoas da Trindade aí. O Espírito, Jesus e, em outras palavras, quando o Espírito Santo dirige a nossa vida, é Deus, a Trindade que está dirigindo a nossa vida. Quando o Espírito Santo está dentro de nós, Jesus diz, faremos nele o quê? Morada. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É Deus que está dentro de você. Terminou. Eu vou fazer 4 aplicações práticas para nós aqui. Bem. Primeiro, o planejamento humano não prevalece sobre a vontade de Deus. Ele é o Senhor. E nenhum dos seus planos pode o quê? Ser frustrado. Não é o que você quer, é o que Deus quer. Segundo, frustração de planos não concretizados não deve nos desanimar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes, como pastor, eu inventei fazer congresso, fazer conferência, não vinha ninguém. Sabe como é que é o negócio? Você quer. Irmãos, os fracassos não significam que nós não estamos buscando a vontade de Deus. O fracasso é Deus dizendo para nós, não é desse jeito, é de outro jeito. Por isso que eu tenho um curso sobre fracasso. Eu tenho um curso aí sobre fracasso. Eu dou justamente lá no treinamento dos obreiros.
Porque todo mundo é preparado para o sucesso. Ninguém é preparado para o fracasso. Aí quando fracassa, vai fumar maconha, vai fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Nós, irmãos, precisamos entender que o fracasso faz parte do sucesso. Tá certo? Quanta gente desanima na igreja porque queria servir no ministério. Meu irmão, mas é porque Deus não quer ali. Às vezes você quer dar aula na escola dominical, mas ninguém quer ouvir tua aula. Você quer cantar, mas ninguém quer ouvir você cantar. E você ainda diz que é para Deus. Canta no banheiro, canta no chuveiro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Os nossos fracassos não devem nos levar a desistir. Terceira lição. Deus sempre revelará a sua vontade para aqueles que desejam lhe obedecer. Se você quer obedecer a Deus, pode ter certeza que Deus vai orientar você. Vai dirigir os seus passos. Quarta aplicação. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Ainda que pareça o contrário. Porque tem gente que acha que Deus é masoquista. Não. Ele diz, qual é o pai que se o filho pedir um pão vai lhe dar uma pedra? Se vocês que são imperfeitos querem o melhor para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai celestial. Deus quer o melhor para nós. Guarde uma coisa, portas fechadas e portas abertas não significam nada para Deus. É Ele que abre, é Ele que fecha. E aquilo que Ele fecha, ninguém abre. Aquilo que Ele abre, ninguém fecha. Descansa seu coração. Descansa seu coração. Submeta-se à direção do Espírito Santo. Ele será o nosso guia até a morte. Ele vai nos guiar. Curve a sua cabeça. Convido os presbíteros para virem aqui para frente.